Muito bem, começamos aqui o módulo de introdução ao MongoDB e a gente começa fazendo uma comparação entre MongoDB e SQL, tá? Então são duas comparações entre banco de dados não SQL, né, que é o NoSQL, o MongoDB, e banco de dados SQL, como SQL Server, MySQL, MariaDB, entre outros, tá? Então, veja que nos bancos de dados SQL, que são os bancos de dados estruturados, né, a gente tem aí o banco de dados, que é o database, depois as tables, rows e columns, tá? Veja que a correspondência disso no MongoDB, né, para o banco de dados é o banco mesmo, né? E agora no caso das tabelas, nós vamos ter collections, tá? No caso das rows, a gente vai ter documentos no formato BSON. Para que você entenda o que é o formato BSON, se você já viu um JSON, é muito parecido com o JSON. A diferença é que o BSON ele vem com recursos a mais, tá? Que o JSON não é capaz de suportar. E o BSON foi criado pela equipe, tá? Responsável pelo MongoDB. Então, voltando à comparação mais uma vez, as columns são como os fields, tá? Então, enquanto um banco de dados SQL contém tabelas, linhas e colunas, o MongoDB contém collections, documentos e fields, tá? Nessa aula a gente já começa pondo a mão na massa e entendendo aí alguns conceitos do MongoDB, ok? Então o que a gente vai ver é navegando entre bancos, criando um novo banco, inserindo coleções, exibindo coleções e removendo coleções. E como o MongoDB é um banco de dados que trabalha nesse formato BSON, que é muito semelhante ao JSON, né? A gente vai criar as nossas collections usando uma estrutura de JSON realmente, tá vendo? E para aplicações desenvolvidas com JavaScript, isso é maravilhoso, porque você deixa de necessitar de ficar convertendo, né, tipos de dados para fazer a exibição disso nas views, ok? Então, além de ganhar muita produtividade e performance, a gente ainda simplifica o desenvolvimento das aplicações utilizando o MongoDB. Veja que o arquivo modelo.json ele vai conter todo o modelo do banco de dados que a gente vai criar neste módulo e que futuramente a gente vai utilizar em outros módulos, tá? Então, durante esse módulo, sempre que você tiver alguma dúvida ou ocorrer algum erro, você pode consultar esse arquivo aqui e verificar se a sua estrutura de dados está correta. Bom, então eu vou dividir isso aqui em duas colunas, view layout, duas colunas, porque aí eu posso passar aqui essa introdução para cá, né? E do lado de cá eu visualizar a estrutura dos dados, tá? Melhor vamos manter assim, que a gente mantém uma ordem mais coesa, né? Então aqui a gente tem a estrutura da aula e aqui a estrutura da collection que a gente vai começar a criar já nessa aula, tá? Bom, nesse módulo a gente vai trabalhar principalmente aqui com o terminal, né? O Commander, e aí a gente vai utilizar todas aquelas configurações que a gente fez lá no primeiro módulo, né? No módulo onde a gente configurava as ferramentas que a gente ia necessitar para o curso. A gente vai utilizar essas configurações nesse momento, tá? Então veja que para eu entrar aqui no prompt de comando do MongoDB, basta eu digitar Mongo e dar um Enter aqui, ok? Veja que assim que eu digito o comando Mongo, eu recebo algumas informações aqui, né? Então ele me traz aqui a versão do Mongo Shell 3.2.10 nesse momento. Se você está vendo esse curso agora, pode ser que a sua versão seja mais recente que a minha, mas você vai conseguir utilizar sem problemas, tá? Você vai conseguir acompanhar o curso sem problemas. Então, a gente tem aqui o banco de dados original que ele está conectado, que é um banco de dados teste, isso que é padrão do MongoDB. E aí a gente tem uma mensagem de boas-vindas, né? Depois a gente tem aqui mais algumas informações sobre a documentação, né? E sobre dúvidas, onde é que a gente pode tirar essas dúvidas, tá? Bom, vou limpar aqui a minha tela. Veja que ele aceita, né, comandos CLS. Para limpar a tela, ele aceita esses comandos, então fica bem fácil mesmo para a gente trabalhar, ok? Bom, primeiro passo, a gente vai ver ali então, seguindo aquela orientação, como navegar entre os bancos, tá? Então, para navegar entre os bancos é muito fácil, eu posso digitar aqui o comando show e depois, né, DBS, ou seja, databases, né? Ele vai listar todos os bancos de dados, tá? Veja que nesse momento a gente só tem um único banco de dados, né, que é o banco de dados teste, onde a gente está conectado localmente ali, ok?
O segundo passo é como a gente pode fazer, né, a criação de um novo banco. Isso é muito simples, né? A gente pode simplesmente digitar aqui um use e aí digitar o nome do banco, tá? Para esse momento a gente vai ser aula 1. Olha lá. Posso dar um enter aqui e ele já me fala ali que ele fez a alteração entre bancos, né? E agora que o banco que está selecionado é o banco aula 1, né? Switched to DB aula 1, ok? Seguindo adiante, agora que a gente já sabe como selecionar e criar um banco, seria inserir, né, as coleções o próximo passo. Então a gente pode criar uma nova coleção de forma bem simples, tá? Utilizando a função Create Collection, tá? Disponível depois que a gente seleciona um banco, tá? Então a gente pode vir aqui e digitar db.createCollection e informar o nome do nosso collection, ok? Bom, então aqui a gente vai passar que é o collection usuários. Posso dar um enter aqui, você pode perceber que ele já nos retorna mais uma informação dizendo aí que o collection foi criado com sucesso, né? Então, se eu quiser exibir esses collections agora, eu posso simplesmente digitar aqui show collections, olha só. E aí eu tenho as collections que foram criadas nesse banco de dados. Tudo bem? Tudo muito simples até aqui, né? E tão simples quanto criar uma collection é remover uma collection, tá? Então eu posso digitar aqui mais uma vez db.drop, aliás, db. O nome da collection, né, que no caso é usuários, .drop. E aí a gente já tem a collection removida. Veja que se eu digitar agora show collections, a gente não tem mais nenhuma collection criada, né, dentro aqui desse banco. Essa collection foi removida. Então, se você achou que seria super complexo trabalhar com MongoDB, né, talvez tão complexo como codificar lá na linguagem SQL, né, os bancos de dados SQL, você percebe que é muito simples. Uma vez tendo feito aí o módulo introdutório de JavaScript, você começa a perceber que isso aqui se parece muito com JavaScript, né? Então, veja que aqui a gente tem algo parecido com a orientação a objetos de JavaScript. A gente tem um DB que parece ser um objeto, .createCollection que parece ser uma função e usuário sendo passado aqui como se fosse um parâmetro, né? Depois a gente tem aqui um return informando se o procedimento ocorreu com sucesso, ok? E aí a gente tem aqui um show collections, né? Que é um comando para exibir as coleções. E aí na sequência a gente tem a mesma estrutura novamente, né? A mesma estrutura de comando. Um DB que parece ser um objeto, um usuário que parece ser, né, parte desse objeto, e um ponto drop que parece ser uma função disponível em usuários que está em DB, ok? Então é muito simples trabalhar com MongoDB, tá? Nessa primeira aula a gente já abordou todos os conceitos, né? E a gente vai assim passo a passo, tá? Para que fique muito mais simples ainda para você entender e dominar esse banco. Um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.